Olá, o meu nome é Gisele Herves de Vasques, eu sou engenheira agrônoma, mestre em agronomia e doutora em agronomia na área de produção e tecnologia de sementes. Sou professora na Universidade Brasil, campus de Fernandópolis, atuando no curso de mestrado em ciências ambientais e também no curso de graduação em agronomia. Nós vamos falar hoje sobre o papel do Brasil na ODS 2. No dia 15 de novembro de 2022, o mundo chegou a 8 bilhões de habitantes, com 1,1 bilhão de pessoas idosas. As últimas projeções da ONU indicam que a população mundial deve chegar a 8,5 bilhões em 2030 e 9,7 bilhões em 2050. Então, a gente já começa a perceber a necessidade, né, do aumento da produção de alimentos. E no ano de 2017, nós tínhamos como os países mais populosos a China, em primeiro lugar, a Índia, com quase 1,4 bilhões de pessoas, né, equivalente à população da China. Em terceiro lugar, os Estados Unidos. Quarto, a Indonésia. No quinto, o Paquistão. No sexto, o Brasil. E sétimo, a Nigéria, Bangladesh, Rússia e Japão. As projeções indicam que em 2100, o país mais populoso será a Índia, com 1,09 bilhões de pessoas. Em segundo lugar, a Nigéria. Em terceiro lugar, a China. Em quarto lugar, os Estados Unidos. E em quinto lugar, o Paquistão. O Brasil cairia do sexto lugar para a 13ª posição. Mas o que mais assusta é que até 2050, mais da metade do aumento projetado da população global estará concentrada em 8 países: o Congo, o Egito, a Etiópia, a Índia, a Nigéria, o Paquistão, as Filipinas e a República Unida da Tanzânia. Ou seja, países tradicionalmente pobres, né? Países principalmente da África, que iria ocorrer esse aumento na população. Países onde existem problemas climáticos, de secas excessivas, temperaturas elevadas e com baixa disponibilidade de alimentos, o que mostra um sério problema, né? Daí a ODS 2, né, que trabalha exatamente com a fome zero e a agricultura sustentável. Então, esse rápido crescimento populacional torna cada vez mais difícil erradicar a pobreza e combater a fome e a desnutrição. E, com isso, a própria Unicef, a própria ONU, está preocupada, né, com esse aumento significativo, né, da população na África e do aumento da fome, de certa forma, no mundo todo. A partir da época da pandemia, né, das consequências da Covid-19, a África, né, apresentou um aumento significativo do número de pessoas, né, em estado crítico, né, quanto à desnutrição. Então, é necessário, segundo a ONU, né, ações urgentes para a reversão desse quadro até 2030. Em 2005, né, haviam cerca de 810 milhões de desnutridos no mundo, o que equivalia a 12,4% da população mundial. Com a adoção de tecnologias no campo, houve uma redução, né, nesse número de pessoas desnutridas no mundo todo, chegando no valor de 8,3% em 2014. Só que, infelizmente, devido à intensificação de mudanças climáticas, conflitos, né, guerras e a ocorrência da Covid-19, isso fez com que houvesse uma redução
na disponibilidade de alimentos, fazendo com que houvesse novamente um aumento, né, do número de pessoas desnutridas no mundo todo, chegando por volta de 2020 a cerca de 9,9% da população mundial e quase 770 milhões de pessoas. A previsão para 2030 que a fome afetará cerca de 670 milhões de pessoas, ou 8% da população mundial. E a maior parte dessas pessoas estariam na África e na Ásia, como eu já havia falado, né? Países tradicionalmente mais pobres e com uma menor disponibilidade de alimentos. Bom, segundo também um relatório da ONU, né, apresentado no ano passado, em 2022, a FAO aponta que mais de 60 milhões de brasileiros enfrentam dificuldade para conseguir comida. Um problema esse que avança pelo mundo todo. Então, hoje no Brasil, né, nós temos pessoas que estão com uma insegurança alimentar moderada. Né? O que seria essa insegurança alimentar moderada? Quando a população ela enfrenta incertezas quanto à capacidade de obter alimentos e é forçada a reduzir a qualidade ou a quantidade de alimentos por falta de dinheiro em algum momento do ano. Então, nós temos por volta de 60 milhões de pessoas, né, em torno de 2,5% a 4,9% da população desses países, dessa cor aqui, meio rosa, que apresentam esse quadro de segurança alimentar moderada, né, que no Brasil atinge 60 milhões de pessoas. Existem outros países do mundo, né, com um quadro até mais preocupante, né, onde 40% a 60% da população passa por alguma dificuldade para conseguir comida. Esses países aqui, eles estariam com o que a gente chama de insegurança alimentar grave, quando as pessoas elas ficam sem alimentos por 1 ou mais dias. Então, existe um grande número, né, de pessoas com insegurança alimentar em todo o mundo. E as 4 principais causas, né, da fome, elas estão aliadas aos conflitos armados, né, que a gente sabe que ocorrem hoje em diversas partes do mundo, aos choques climáticos, né, às secas, chuvas excessivas, né, tudo isso que tem ocorrido no mundo todo, né, choques econômicos, né, problemas, no caso de países subdesenvolvidos, com baixa disponibilidade de recursos financeiros, e também choques sanitários, como a própria Covid-19. Né? Isso tudo fez com que houvesse um aumento, né, na fome no mundo todo. Bom, quanto a isso, podemos falar que o Brasil é um dos poucos países do mundo, né, capaz de aumentar a sua produção de alimentos utilizando a área disponível para tal. Né? O mundo todo dispõe de poucas áreas agricultáveis ainda restantes. Né? O Brasil tem uma área disponível de 23% do seu território. Mas a gente sabe que, na verdade, nós nem precisamos desmatar nada do nosso território. Bastaria, para isso, ocupar áreas como pastagens degradadas, áreas subocupadas. Então, a partir do momento que a gente coloca maior tecnologia, né, nessas áreas de pastagem, a gente pode deslocar parte dessas áreas para uso agrícola, né, sem haver a necessidade de desmatar mais nenhum hectare. Então, isso é uma boa notícia, né, para nós brasileiros. Outra coisa interessante é a gente dimensionar quantas pessoas consegue alimentar um agricultor. Em 1930, um agricultor alimentava por volta de 10 pessoas. Hoje, um agricultor é capaz de alimentar 155 pessoas.
o que mostra o aumento do uso de tecnologia através de maquinários, através de melhoramento genético, onde a gente tem espécies cada vez mais produtivas, o uso de adubação equilibrada, controle de pragas e doenças, todo o manejo de solo. Então, hoje é possível um agricultor alimentar um número muito maior de pessoas. Então, isso tudo é reflexo do momento de transformação acelerada que passa tanto o Brasil como todo o mundo. Então, é muito interessante, né? Hoje a gente vê a tecnologia sendo utilizada em prol da produtividade, em prol da sustentabilidade em todo o Brasil e em todo o mundo. A área também cultivada com grãos no Brasil, ela aumentou de forma não muito expressiva, se nós pudermos acompanhar aqui, ó, em 1990, a área que era total cultivada, né, efetivamente utilizada, e a área efetivamente utilizada em 2023, 2024, de 51 milhões de hectares. Se a gente levar em conta que o Brasil ocupa o solo através de 3 safras anuais, a gente percebe que a área total cultivada ela é maior do que a área efetivamente utilizada. Por quê? Porque parte dessa área ela é utilizada mais de uma vez por ano. Isso também é reflexo da tecnologia. Um dos poucos países do mundo que consegue fazer isso é o Brasil, já que nós dispomos de temperatura, né, de sol o ano todo, nós não temos problema de neve, né? Então, grande parte dos nossos solos são bem abastecidos por chuvas, então, nós temos essa possibilidade de ocupar uma área 1, 2, 3 vezes por ano. Isso poucos países do mundo conseguem fazer. Então, a gente percebe que o Brasil poupa terras, né? A partir do aumento da produtividade, que no caso, por exemplo, da soja, a soja teve um aumento de produtividade de 1,9% ao ano. Se a gente levar em conta de 1960 até 2020, o que mostra o aumento da produção. É uma coisa incrível, né? Se nós formos levar em conta, em consideração, esse aumento exponencial que ocorreu. Então, isso também é reflexo de melhoramento genético, de manejo de solo, de pragas, de doenças, de adubação equilibrada. Então, com isso, graças a esse aumento de produtividade, nós não precisamos aumentar a área ocupada. Então, a área cultivada de soja em 2020 foi por volta de 39 milhões de hectares. Se nós estivéssemos com a tecnologia de 1970, nós teríamos que, para produzir a mesma quantidade que nós produzimos em 2020, nós teríamos que ter ocupado uma área muito maior. Nós teríamos que ter ocupado mais 71 milhões de hectares, ou seja, uma área equivalente ao tamanho da Irlanda e da França. Então, graças à tecnologia, graças ao aumento da produtividade, nós poupamos 71 milhões de hectares. Isso também ocorreu no milho, né? O milho também houve essa área poupada, né? Graças ao processo tecnológico. Tudo essa tecnologia evitou que 44,3 milhões de hectares fossem ocupados com a soja para a gente atingir a produção equivalente à obtida em 2020, ou seja, uma área equivalente aos territórios da Alemanha e da Áustria foram poupados novamente pela tecnologia. E o mesmo ocorreu também com o algodão.
que se evitou o uso de 18,5 milhões de hectares, né, o que é equivalente a uma área de Portugal e da Hungria, bastando para isso aumentar-se a produtividade e toda a tecnologia na cultura do algodão. Outra coisa interessante, né, são os alimentos transgênicos. O arroz dourado é um arroz que possui um maior teor de vitamina A. Sabe-se que 500 mil de crianças ficam cegas por ano devido à deficiência de vitamina A. Isso são dados da OMS. E mais de 100 mil crianças menores que 5 anos morrem por ano por falta desse nutriente. Então, a vitamina A, ela compromete tanto o sistema imunológico da pessoa, causando a mortalidade. Em Bangladesh, 1 em cada 5 crianças de idade pré-escolar tem também deficiência em vitamina A. E nas Filipinas, 3 em cada 10 crianças de idade escolar e 1 a cada 5 mulheres grávidas também tem também falta de vitamina A. Então, esse arroz dourado é um arroz enriquecido através de transgenia. E isso faz com que essas pessoas, né, que possuem essa carência de vitamina A possam ser, essa carência possa ser sanada. Para a gente ter uma ideia, o consumo de arroz no Brasil é de 34 quilos por habitante por ano, enquanto em Bangladesh é de 170 quilos, e nas Filipinas é de 115 quilos. Então, mostra mais uma vez, né, como a tecnologia pode resolver um sério problema alimentar. Esse é chamado de golden rice, ou arroz dourado. E depois de 20 anos de pesquisa e testes e tudo mais, finalmente ele está para ser utilizado tanto nesses países aí carentes como Bangladesh, Filipinas, países principalmente da África e da Ásia, principalmente da Ásia, que vão utilizar essa tecnologia. Outra tecnologia interessante, referente aos alimentos transgênicos, é o do feijão transgênico resistente ao mosaico dourado. A Embrapa que desenvolveu essa tecnologia. Então, esse feijão transgênico, ele é resistente a essa doença, que é uma virose. Esse vírus, que é o mosaico dourado, ele é transmitido pela mosca branca. E essa doença não tem controle, não tem como você controlar esse vírus. Apenas o que se faz é pulverizar a área com inseticida em torno de 8, 10 vezes, para se tentar controlar essa mosca branca, que é a transmissora do mosaico dourado. Estima-se que a perda de produção causada pelo ataque da mosca branca seja entre 90 mil a 300 mil toneladas. Essa que seria a perda na produção, o que seria suficiente para alimentar de 6 a 15 milhões de pessoas. Então, mais uma vez, mostrando como a tecnologia é importante para diminuir, né, essa carência de alimentos que existe, e alimentos, de certa forma, muito mais de qualidade, né? Alimentos onde, no caso do feijão, eu utilizaria menos inseticida, porque quando o agricultor procura controlar essa mosca branca, ele precisa aplicar de 8 a 15 vezes inseticida, o que muitas vezes acarreta a contaminação da água. Então, a transgenia é também uma tecnologia interessante para amenizar, né, esse problema da fome no mundo. Bom, existem outras tecnologias utilizadas no Brasil, eficientes e interessantes para aumentar não só a produtividade, mas também a sustentabilidade ambiental. Também melhorar a qualidade do alimento, melhorar a conservação do nosso solo. Como, por exemplo, a integração lavoura, pecuária, floresta,
onde na mesma área eu trabalho tanto com agricultura, como pecuária, como produção de madeira, é um mecanismo bem interessante. O sistema de plantio direto, onde eu utilizo sempre a produção de palhada, né? Eu deixo sempre uma quantidade de palha sobre o solo, de forma a proteger esse solo, de forma a diminuir as diferenças de temperatura, diminuir o crescimento de plantas daninhas. Então, aumentar a matéria orgânica no solo, aumentar a fertilidade do solo. Então, o sistema de plantio direto é muito interessante, porque eu não tenho que preparar o solo. E, com isso, eu diminuo o uso de diesel, diminuo a compactação do meu solo. É uma coisa bem interessante e utilizada em grande parte do Brasil. A fixação biológica de nitrogênio, através de bactérias fixadoras de nitrogênio do ar. Hoje eu consigo suprir a necessidade de nitrogênio de toda a minha área de produção de soja no Brasil, graças à inoculação na semente de bactérias capazes de fixar o nitrogênio do ar, né? Eu não utilizar adubos nitrogenados, que são, de certa forma, caros e que prejudicam, inclusive, o meu lençol freático, causando contaminações. Então, isso é uma tecnologia interessantíssima que hoje é muito utilizada em toda a área de soja do Brasil. Também estamos trabalhando com bactérias que permitem às plantas aumentar o uso de fósforo do solo. Essas bactérias, elas acabam disponibilizando o fósforo que estava indisponível no solo. Então, é outra tecnologia muito interessante. O emprego de bioinsumos, em substituição aos insumos não renováveis, como as próprias bactérias e fungos, trabalhando no controle biológico, né? O uso de compostos orgânicos, né? Substituindo o adubo. Então, nós temos um grande número, né, de bioinsumos hoje sendo utilizados em substituição aos não renováveis, né? E até mesmo o metano, né, o biometano, produzido em áreas que a gente trabalha com resíduos, como a vinhaça, né, onde eu consigo biogás. Então, é bem interessante, substituindo até o diesel, o gás, né, mineral, o gás que também é produzido no Brasil. Então, é interessante, né, o emprego de bioinsumos. A agricultura de baixo carbono também é bem interessante. A agricultura de baixo carbono, onde a gente tem hoje o próprio plantio de florestas, o tratamento de dejetos de animais, como eu estava comentando, do biogás, do biobetano, produzindo compostos orgânicos, e toda a recuperação de áreas degradadas, isso tudo a gente enquadra aqui nessa agricultura de baixa emissão de carbono. O zoneamento agrícola de risco climático, que também é bem interessante, né? Hoje nós temos estudos mostrando a época correta de semeadura de cada cultura em cada município no Brasil, diminuindo as perdas por falta de chuva ou por excessos, né, de chuva, por problemas de geadas, algum tipo de veranico, algum tipo de intempérie que faz com que o agricultor perca a sua produção. Então, ele plantando na época correta, ele diminui esse risco climático. E, finalmente, a agricultura de precisão, que é uma tecnologia muito interessante também, onde, através do levantamento do solo, tanto por máquinas, ou mesmo levantamento numa plantação com uso de drones, eu consigo fazer a adubação de forma localizada, colocando a quantidade de calcário, de adubo, em pequenas áreas,
não em área total, né? Ou seja, eu vou corrigir cada área, cada pedaço do meu solo de acordo com a necessidade. Também a agricultura de precisão pode ser utilizada no controle de pragas, de doenças, de plantas daninhas, onde, através de equipamentos, eu posso colocar mais insumo ou menos insumo de acordo com a necessidade em cada trecho, né, da minha área agricultável. Então, é bem interessante também no Brasil, né, todas essas tecnologias que pouparam o uso da terra e aumentaram a produção. Então, como eu estava falando do controle biológico, né, é muito interessante. Hoje, através de produtos biológicos, eu posso controlar o pulgão que ocorre em várias culturas, eu posso controlar a própria broca da cana-de-açúcar usando uma vespinha chamada cotésia, que eu posso liberar, inclusive, com o uso de drones. Em cana-de-açúcar, isso é muito utilizado, a cotésia. Então, através desse controle biológico, eu não preciso utilizar produtos químicos. Então, é um controle muito mais eficiente, muito mais sustentável, né? Mais natural. Então, isso são alguns exemplos, né, de controle biológico. Existem diversos outros, o uso de fungos, de bactérias, de insetos, onde eu consigo controlar outros insetos, outros fungos, outras bactérias. Então, isso é uma coisa que tem crescido muito no Brasil. O Brasil é um dos países que está à frente, quando a gente fala em sustentabilidade, o agronegócio brasileiro ele está à frente de diversos outros países. 55% dos agricultores brasileiros utilizam o controle biológico, contra 23% na Europa, 6% nos Estados Unidos, 4% na Argentina. O Brasil é o país que mais utiliza biofertilizantes, que são esses compostos orgânicos, né? Compostos biológicos, não só minerais, no mundo todo, aproximadamente 36%, enquanto 25% na Europa, 12% nos Estados Unidos e 6% na Argentina. O Brasil é o país que mais utiliza bioestimulantes no mundo, 50% aproximadamente da nossa área, enquanto isso representa 28% na Europa e 16% nos Estados Unidos. Então, através de uma pesquisa, né, realizada em 2021, 2022, essa empresa McKinsey entrevistou mais de 5.600 agricultores ao redor do mundo e detectou que o agronegócio brasileiro ele está muito à frente dos outros países quando a gente fala em sustentabilidade. Bom, as projeções para 2030 mostram que a produção de grãos no Brasil vai pular de 250 milhões, né, em 2019-20 para 318 milhões em 2029-2030, com aumento de 27%, sendo que a área plantada vai aumentar em 16%. E a área total plantada, né, se a gente levar em conta toda a área plantada, aqui é a área plantada de grãos, né? Só os grãos, então milho, soja. Mas se a gente levar em conta toda a área plantada, né, aqui não é só grãos, estaria incluído café, estaria incluído seringueira, nós teríamos um aumento de 13%. De 77 milhões passaríamos para 88. Então, o que mostra, né, o aumento da produtividade. Se os grãos aumentaram 27% e a área só aumentou 16%, isso é reflexo na produtividade. Também vai haver um grande aumento na produção de frango, de carne suína, de carne bovina. Então, acredita-se que até 2030 o agro brasileiro vai crescer mais de 20% na década. A agricultura familiar também vai crescer. Acredita-se que nós temos hoje 4 milhões de estabelecimentos no Brasil e que a expectativa da agricultura familiar é chegar a 11 milhões de toneladas de mandioca, 24 milhões de toneladas de café, 745 milhões de toneladas de fumo, 2,7 milhões de carne suína,
8,4 de frango e 20,3 bilhões de litros de leite. Então, é um aumento também, se espera, de 20%. Bom, então, a nossa palestra, né, é referente ao objetivo 2, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Mas um relatório elaborado em 50 países revela que o mundo não tem carência de comida. O que ocorre é má distribuição e que a obesidade já mata mais gente do que a fome. Então, essa é outra coisa que a gente tem que pensar, né? Às vezes, o problema não está na quantidade de alimentos, e sim na distribuição de alimentos, na má distribuição. Enquanto algumas pessoas comem em excesso, né? Outras pessoas no mundo também passam fome. E também ocorre muito desperdício de comida, né? Hoje, no Brasil, 10% dos alimentos são perdidos na colheita, 50% são perdidos no transporte e manuseio, 30% nas centrais de abastecimento e 10% nos supermercados e consumidores. Então, será que, a partir do momento que a gente evitar esse desperdício, nós não acabaríamos com a fome no Brasil? Então, é uma coisa também que a gente deve pensar e se ater, né? Bom, outros caminhos para a transformação do sistema alimentar. O que mais que nós poderíamos fazer, né, para acabar com a fome no mundo? Número 1, integrar políticas humanitárias de desenvolvimento e de construção da paz em áreas afetadas por conflitos. Como eu já falei, né, as guerras, os conflitos são um sério problema. Então, talvez políticas humanitárias. Aumentar a resiliência climática em todos os sistemas alimentares. Então, um zoneamento climático, você plantar na hora certa, no local certo, então seria outro modo de você aumentar a produção. Fortalecimento da resiliência dos mais vulneráveis à diversidade econômica. Então, isso são políticas, né, públicas que a gente deveria, sim, fazer nos países vulneráveis, né, quanto a problemas econômicos. Um quarto caminho, intervir ao longo das cadeias de abastecimento alimentar para reduzir o custo dos alimentos. Então, isso é outra coisa importante, né? Reduzir o custo. A cesta básica brasileira, ela é uma das mais baratas do mundo. Isso é muito importante, né? Com isso, as pessoas têm acesso à alimentação. A gente precisa melhorar um pouco mais a qualidade dessa alimentação, mas nós temos uma cesta básica a custo bem barato no Brasil. Combater a pobreza e as desigualdades estruturais, garantindo que as intervenções sejam inclusivas. Então, novamente, políticas públicas de combate à pobreza, às desigualdades, garantir emprego para todos, né? Para que as pessoas tenham acesso, né, aos alimentos, tenham recursos e tenham acesso aos alimentos. Fortalecer os ambientes alimentares e mudar o comportamento do consumidor para promover padrões alimentares com impactos positivos na saúde humana e no meio ambiente. Outro fator importantíssimo, mudar o comportamento do consumidor e promover padrões alimentares de melhor qualidade. Então, isso também é outro problema, né? A qualidade dos alimentos que a gente consome, né? Esses alimentos ultraprocessados, esses alimentos muito industrializados, a gente sabe, né, o perigo que é desses alimentos até para a saúde. Então, a partir do momento que a gente conseguir esses 6 fatores aqui, grande parte do problema alimentar do Brasil e do mundo, com certeza, serão sanados. Então, para a gente novamente voltar para o objetivo 2, que é acabar com a fome, o que ele fala, né, nessa ODS 2? Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas à alimentação. Então, isso o Brasil está fazendo a parte dele, né? Nós estamos cada vez mais aumentando a nossa produção, né? E garantindo o acesso
a alimentação, pelo menos de forma melhor que muitos países do resto do mundo, né? Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição. Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimento. Isso é outra coisa, né, que nós estamos fazendo no Brasil, aumentando a produtividade, como eu já falei, e a renda dos pequenos produtores, né? Então, agricultura familiar, a gente tem que investir em políticas públicas para que aumente-se a renda desses pequenos produtores, que eles possam sobreviver da agricultura, no local onde eles trabalham. Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes que aumentem a produtividade e a produção. Isso é outra coisa que o Brasil, né, através da tecnologia, através dos órgãos de pesquisa, da Embrapa, do IAC, do IAPAR, de todas as grandes instituições de pesquisa, as escolas de agronomia, nós temos feito grandes aumentos de produtividade na produção, de forma cada vez mais sustentável. Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de bancos de semente. Então, isso é o que a gente chama de banco de germoplasma, banco genético. Hoje nós temos, né, no Brasil, através da Embrapa, diversos bancos de germoplasma, onde são guardadas as sementes, né, as sementes que são a riqueza, né, do nosso Brasil. Então, quando um melhorista pretende aumentar a produtividade de uma cultura, ou fazer com que ela seja resistente a uma praga, uma doença, normalmente esse melhorista recolhe esses bancos de semente, onde tem espécies selvagens, espécies que ocorrem, né, de forma natural, tanto no Brasil como no resto do mundo. Então, esse banco genético ele é muito importante, tanto é que está no objetivo 2. Existe um banco mundial de sementes na Noruega, que fica numa área de geleira, que caso ocorra uma guerra nuclear, né, algum problema que houvesse uma explosão no mundo e tudo mais, onde acabasse a energia, as sementes estariam sendo mantidas, né, pelo próprio gelo, né, do local. Ali existe mais de 4.000 sementes, 4.000 espécies de sementes sendo mantidas, né, pela própria ONU, né, de forma a garantir, né, toda essa produção de alimentos no caso de uma intempérie ou de uma guerra nuclear mundial. Então, é muito importante também essa manutenção da diversidade genética. E, por fim, vamos mostrar aqui o que o Brasil é o primeiro produtor e o primeiro exportador mundial de soja, o terceiro produtor de milho e o segundo exportador de milho, o primeiro produtor de café e o primeiro exportador, o primeiro produtor de açúcar e o primeiro exportador de açúcar, o segundo produtor mundial de etanol e o segundo exportador mundial de etanol, primeiro produtor mundial de laranja e primeiro exportador mundial de laranja, de suco de laranja, o terceiro de algodão de produção e o segundo de exportação, o nono de arroz e o sétimo de exportação de arroz, carne bovina, o segundo maior produtor mundial e o primeiro exportador mundial, frango, segundo produtor e primeiro exportador, e a carne suína, quarto produtor mundial e o quarto maior exportador. Então, mostra realmente, né, a importância do Brasil na garantia da segurança alimentar de todo o mundo. A gente sabe que o Brasil é o país que vai garantir, né, essa produção de alimentos nas próximas décadas. Então, isso é muito interessante e, para isso, a gente precisa de uma agricultura sustentável, uma agricultura que garanta, né, a preservação do nosso solo, da nossa água, né, do nosso ar. Então, eu fico por aqui.
Obrigada, espero ter trazido algum conhecimento novo para vocês. Boa noite.